Olá amiguinhos do vlog do Zé aqui, hoje com a Canon EF 35mm f1.4L USM, que é a última das primes luminosas f1. Alguma coisa da série L que faltava pra gente ver. Todas as outras que não são mais a série L ou que não tem mais abertura 1 alguma coisa, essa daqui é a última aí das primes, seguindo a 24mm, 50mm, 85mm, todas que a gente já viu o review aqui no blog do Zé. E finalmente a 35mm, que eu tô fazendo aquela série de vídeos que eu vou insistir pra vocês que essa é uma distância bacana pra gente trabalhar com full frame na rua, que você tem a inclusão do cenário com o seu sujeito, e também aí alguns itens arquitetônicos funcionam muito bem. Eu considero essa aqui uma walk around lens muito bacana pra gente usar na rua. Bom, e essa aqui a gente não vai nem tirar da caixa porque ela veio da troca da 16-35mm f2.8 L2 USM com um de vocês que assiste o vlog do Zé, que você me encontrou num dos meus anúncios do Mercado Livre, e a gente fez a troca, né, da 35mm com aquela zoom que eu não usava mais, e foi muito legal, né, sempre tô conhecendo vocês aí do outro lado da câmera. E essa daqui é a 35mm que vem com o HUD e o pouch, não veio com a caixa porque veio da troca, né, o HUD aqui que é o 78C e o pouchzinho pequenininho pra gente carregar. E essa daqui é a lente. Bom, a primeira coisa que a gente percebe é que ela é uma prime extremamente bem construída, que é a principal característica, na minha opinião, da série L. Muitos de vocês ficam me perguntando se eu compro a versão L, se eu compro a versão F2, ou a mesma F2 e S USM nova, e a minha opinião é sempre da construção, né? Eu sei que a série L ela tem alguns designs óticos e diferenciados, também a abertura f1.4, mas principalmente é a construção. Isso aqui é totalmente feito de metal, em 585 gramas, são 11 elementos em 9 grupos e totalmente bem construída, né? Você pode ver que você balança, ela não tem nenhum tipo, ó, meu microfone fica aqui embaixo, ela não tem nenhum tipo de balanço, né? Um corpo aqui feito para a vida toda e para atender os fotojornalistas, né? A série L é pensada nesse sentido. E se você precisa da construção para a vida toda, essa daqui é a lente para você. Também uma lente de operação extremamente simples e das antigas, que ela tem aqui o botãozinho de AF MF antigo, né, que é um bumpzinho aqui. Essa daqui que é uma lente de 1998. Também um sistema USM absolutamente silencioso. O máximo que você escuta é um slide, né, aqui dentro vai fazer um de um lado para o outro, que é muito interessante para quando você está em lugares que não pode fazer barulho, ou mesmo para vídeo contínuo. A gente vai ver aí como é que ela funciona tanto na T4i, na T5i, ou mesmo na nova 70D, como é que os USM funcionam. Também tem aqui janelinha de distância, né, para quando você tiver no foco manual. O foco aqui que é bem diferente do que eu tinha falado daquela Nikon 1.8G de entrada. Essa daqui você sente que é borracha com borracha, ó. Mesmo eu movimentando aqui, a gente não escuta barulho nenhum. E tem o override, né? Mesmo aqui no autofoco eu consigo dar um ajuste depois, e ela foca aqui até 30 centímetros de distância, que é bacana para você ter o desfoque do fundo aí, o efeito bokeh, pouca profundidade de campo na nossa lente. E ela é só isso, né? Aqui na frente ela tem o destaque de aceitar filtros de 72mm, que é bacana, compatível com outras lentes que eu já mostrei para vocês. E ela, por ela ser de 1998, ela é uma das poucas primes que a gente tem no lineup da série L que ela não tem weather sealing, né? Então você não tem aquele gasket de borracha aqui atrás, e a Canon também não recomenda que você deixe cair água aqui nos anéis de borracha, nem no elemento da frente. E essa daqui é a 35mm f1.4 L USM. Você vê aqui que é uma bolona, né, de vidro aqui atrás. Vamos montar na nossa 60D para vocês terem só noção do tamanho, que eu não vou recomendar esse equipamento para o pessoal do crop, né? O pessoal do crop, essa daqui se transformaria numa 56mm, e eu vejo lentes mais novas, muito mais interessantes para você que está no crop. Essa daqui eu vou recomendar para o full frame, super gostoso de usar, né? Aqui ela fica bem compacta, discreta, bacana, mesmo aqui na 60D, que é um corpo relativamente leve. E vamos falar qualidade de imagem, é o vlog do Zé. Um beijo para todos vocês, vamos dar aquele corte, um beijo. Bom, vamos falar da qualidade de imagem aqui da Canon EF 35mm f1.4L USM, que era a última prime que faltava pra gente ver da série L com abertura f1 alguma coisa. E de novo, eu adoro voltar a falar disso, a gente tem qualidade de imagem absolutamente impecável, numa lente aqui de altíssimo desempenho, apesar dela ter o design lá de 1998. E vamos começar aí já falando da abertura f1.4, que é a abertura máxima dessa lente. Ela já entrega resolução absolutamente impressionante no quadro todo.
ela revela todos os detalhes da imagem, com destaque para a ausência do blooming, que é aquela perda de resolução e nitidez que a gente vê em lentes mais baratas como a 35mm f2 antiga ou a Nikkor do vlog antigo. Essa 35mm 1.4 simplesmente não sofre com perda de resolução no quadro todinho. Mesmo você fotografando em abertura máxima, você vê todos os detalhes da imagem, todas as folhinhas, todos os tijolinhos, todos os escritos distantes que você tiver dentro do seu plano focal. Essa aqui é uma lente de altíssima resolução, mesmo em abertura f1.4. Os efeitos ópticos normais de qualquer lente de grande abertura estão presentes, com destaque para o CA axial, que é aquele purple fringe, né, que a gente vê em áreas de grande contraste, e o bokeh que fica verde no fundo e roxo na frente, mas nada que destrua uma imagem, né? Você tem que de fato procurar por esses problemas para encontrar nas suas fotos. Vignetting é pronunciado em f1.4, dando personalidade às imagens e mais um motivo para você fotografar em abertura máxima, né? Além de isolar o sujeito com a profundidade de campo curta em f1.4, esse escurecimento nas bordas dá um aspecto mais íntimo para as imagens, né? Parece que você está olhando por um peephole, fica num formato meio de voyeur atrás da câmera, que é um efeito muito interessante. Em câmeras mais novas, notavelmente as que tem Digic 5, seja aí a 1DX, a 5D Mark III ou a 6D, elas conseguem fazer o Peripheral Correction Illumination, que vai tirar o vignetting. Eu normalmente deixo isso desligado porque eu gosto desse escurecimento nas bordas. Fechando lá para f2 em diante, ou seja, eu vou colocar aí o f4, f5.6 e o f8, você tem pouca melhora na qualidade de imagem, com destaque aí para aumentar um pouquinho da nitidez, né? A resolução continua a mesma, mas a nitidez, que desaparece com o blooming e com o CA axial, dá uma melhorada bem bacana aí no contraste das fotos, e você acaba vendo o Chromatic Aberration axial se transformar, na verdade, no lateral, que são aquelas linhas amarelas, roxas, verdes e lilás em áreas de muito contraste, geralmente no perímetro do quadro, né? Se você tiver áreas de contraste aí, seja árvores, né, com as folhas em contraste com o céu, ou mesmo coisas mais diferentes com letras, se você estiver fotografando carros, muitos detalhes na rua, você acaba vendo esses defeitinhos do Chromatic Aberration lateral, que é simplesmente fácil de ser corrigido via software, é só você dar um clique no botão que ele já some. E de f11 para cima a gente já entra com difração em qualquer corpo full frame da Canon, mas no geral uma lente com qualidade de imagem absolutamente impecável, com as cores saturadas típicas da série L, que leva a gente para a pergunta para quem é a Canon 35mm f1.4L USM. Bom, quem trabalha com full frame já está convencido que dessas vantagens aí de trabalhar com 35mm e fotografa na rua é uma excelente compra para manter o kit a vida toda. A construção L sempre é o grande destaque dessa linha e com certeza atenderá várias gerações de fotógrafos e fotojornalistas para quem essa lente foi desenhada. O pessoal do crop eu já fico sem grandes argumentos, além da luminosidade 1.5 na equivalência aí de 56mm. Nós temos outras opções de outros fabricantes que são desenhadas para o crop, em especial a nova Zoom da Sigma, a 1835 f1.8 DC AHSM, que custa metade do preço dessa Canon e entrega ótima qualidade de imagem, e apesar de ser um pouco escassa ainda no mercado, né, por ser uma única lente que a gente tem zoom no mundo com abertura f1.8. Mas de qualquer maneira, o pessoal da rua, quanto no full frame, quanto no crop, vai amar essa lente daqui, que é da série L da Canon. A gente está de novo falando aí de um equipamento de qualidade de imagem absolutamente impecável, né? Você aí tem toda a saturação da série L, nitidez e resolução a partir de f1.4, é de fato uma daquelas que simplesmente não sai nunca mais do kit, né? A gente já tinha visto a 24mm, a 50, a 85, a 100 e todas elas têm aí grande abertura. E essa daqui faz parte do kit, não sai nunca mais. Deixa eu mandar um abraço para todos vocês do último vlog do Zec, que foi o Douglas Oliveira, o Alessandro Reis, o Matheus Montoni, o Kaique Brito, o Fábio Ribeiro, o Mr. Tico Marques, o Plínio Angeli, o Rafael Lima e o Ivan Silva, que também pediu um abraço lá no Facebook. Esse é o vlog do Zec. Nós voltamos, né? Eu fiquei 3 semanas aí viajando, testando alguns equipamentos para vocês, mas agora eu já tô aqui, vamos ter um vlog por semana de novo. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no Tumblr, no Instagram, no YouTube e no Vimeo. Vocês podem mandar mensagens lá no Facebook que eu vou respondendo assim que eu terminar de responder todas essas mensagens das 3 semanas antigas. É o vlog do Zec, adoro todos vocês. Até a próxima, o beijo e o moa de sempre, vamos lá.